amados, mais uma vez, nesta manhã de domingo, vamos estudar as Escrituras. Nesta manhã eu quero conversar um pouco com você sobre a nossa fé. Como nós estamos caminhando em nossa jornada ao lar celestial. Então, o tema desta manhã é a pequenez da nossa fé. E a partir do Evangelho de Mateus, nós vamos ver 3 exemplos que descrevem ou que evidenciam a pequenez da nossa fé. E a solução para termos uma fé não pequena, mas uma fé que glorifique ao Senhor Jesus constantemente, é necessário conhecer mais da pessoa dele. Então vamos orar, vamos pedir a direção dele para esse momento de estudo da sua palavra. Oremos. Santo e eterno Deus, bendizemos o teu nome, ó Pai, pela sua bondade, sua graça. Te louvamos pela semana que o Senhor nos concedeu. Bendizemos o teu nome pelo suprimento a cada instante, a cada momento. Louvamos também o teu nome pelo perdão dos nossos pecados que recebemos na pessoa de Cristo Jesus e queremos rogar do Senhor que o Senhor nos ajude no desenvolvimento da nossa vida cristã e que possamos ter uma fé, que possamos glorificar o Senhor a cada momento de nossa vida. Então, assim oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor em Mateus, capítulo 17, versos 14 a 20. O texto vai ser projetado e leiamos conforme a projeção. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Então os discípulos, e Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Olhando para esse texto, me vem à memória, e também para aqueles que gostam da literatura, podemos relembrar no poema Mar Português, de Fernando Pessoa, a seguinte frase: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Mas esse verso poderia ser traduzido: tudo é possível se a fé não é pequena. Porque foi isso que Jesus afirmou. Por causa da pequenez da vossa fé, é que vocês não puderam curar aquele menino. Jesus havia descido do monte, onde ocorrera a transfiguração, e logo se deparou com uma multidão rodeando os discípulos. Esse é o contexto que nós lemos aqui em Mateus 14, onde um pai aflito lhe rogou pelo filho, possesso de um espírito mau que tentava destruir o menino.
Ele relatou que havia buscado a ajuda dos discípulos, mas isso não resultou em libertação. E o que Jesus fez? Jesus curou o menino. Em particular, os discípulos indagaram a Jesus sobre o motivo de terem fracassado. E qual foi a resposta de Jesus para eles? A pequenez da fé. E é interessante que essa expressão usada por Jesus em várias ocasiões, e aqui nós vamos focar no Evangelho de Mateus, sempre repreendendo os seus discípulos. E também nós podemos observar nessas colocações e repreensões feitas aos seus discípulos, Jesus deixa claro que não se trata de tamanho ou quantidade de fé, pois a seguir ele diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode realizar o impossível. É isso que o verso 20 do texto que nós lemos nos ensina. Direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Então, ele diz, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Portanto, nesta manhã, nós vamos meditar em três indicadores que evidenciam a pequenez da fé. Então, três indicadores que evidenciam a pequenez da fé. Ou como, de fato, nós revelamos em alguns momentos que nós temos uma fé pequena. E a primeira, a evidência, que nós veremos é uma fé pequena produz ansiedade. Uma fé pequena produz ansiedade. A ansiedade, meus amados, é um dos sinais de pequena fé. Isto é ensinado por Jesus em Mateus capítulo 6, versos 25 a 30. Leiamos o texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós? Pergunta interessante. Depois dele dar essa explanação, ele faz uma pergunta: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Jesus estava tratando desta questão no Sermão do Monte. E a proposta era ensinar aos seus discípulos a não andar ansiosos por coisa alguma. Porque a vida de preocupação e ansiedade quanto às nossas necessidades é um indicador de uma fé pequena. Em sua argumentação, Jesus partiu do menor para o maior. É interessante observar esse detalhe nesse texto, nesse ensinamento de Jesus, que ele parte
das coisas menores para as maiores. Então, diz: se Deus alimenta pássaros, veste de modo esplendoroso plantas que nascem hoje e amanhã morrem, quanto mais seus filhos, que valem mais do que aves e flores. Você já parou para meditar neste texto, olhando que Deus cuida de toda a sua criação? Ele cuida de aves, ele cuida de flores. E será que ele não cuidaria de você? Por isso que o texto diz que nós valemos muito mais do que as aves e as flores. E Deus cuida de nós. Deus vai suprir cada uma de nossas necessidades. Portanto, nós não precisamos ficar ansiosos. E quando nós ficamos ansiosos com estas questões, estamos indicando que temos uma fé pequena. Porque a falta de confiança no cuidado provedor de Deus é uma manifestação de falta de fé. A preocupação voltou a tomar conta dos discípulos. É isso que acontece. Voltou a tomar conta dos discípulos no evento relatado também em Mateus 16, tratando desta questão de suprimento, tratando desta questão de necessidade. Então, Mateus 16 também nós temos isto. Eles não haviam trazido pão e entenderam que Jesus os repreendia porque eles não tinham levado pão. Mas Jesus afirmou que o pão não deveria ser um problema para eles. Por que não deveria ser um problema para eles? Porque eles estavam com aquele, isto é, Jesus, que já demonstrara poder suficiente para suprir as necessidades deles. Olha o que diz o texto de Mateus 16, 8 a 10. Está projetado. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos sobraram? Percebe que eles estavam preocupados, eles estavam ansiosos, demonstrando realmente que tinham uma fé pequena. Eles estavam com aquele que havia alimentado 5.000 homens com 5 pães. E eles estavam preocupados, ansiosos. Eles não tinham fé suficiente para crer que Jesus supriria todas as necessidades dele. E continua o texto: nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Então Jesus mostra a eles a maneira como ele supre as necessidades. Assim também a nós. Jesus supre as nossas necessidades. E nós não precisamos ficar ansiosos. Por quê, amados? Porque apesar dos discípulos presenciarem os milagres, a confiança nos próprios recursos e provisões ainda os dominava. E a minha vida e a sua também, acontece isso em nossas vidas, na sua vida e na minha vida. Às vezes nós confiamos nos nossos recursos, às vezes nós confiamos naquilo que temos e esquecemos que realmente é Cristo quem supre as nossas necessidades. Confiança em nós mesmos e nas nossas provisões ou nos nossos recursos sinaliza que a nossa fé é pequena. Porque nós não devemos nunca confiar nas nossas provisões, nos nossos recursos, mas devemos confiar tão somente em Cristo, que supre todas as nossas
necessidades. Por isso não devemos andar ansiosos. Uma frase aqui de aplicação. Uma fé pequena que produz ansiedade não é suficiente para descansar completamente no cuidado gracioso de Deus. Anote essa frase. Uma fé pequena que produz ansiedade não é suficiente para descansar completamente no cuidado gracioso de Deus. Um segundo indicador de uma fé pequena é que ela produz medo. O medo, meus amados, diante de situações ameaçadoras, também é um indicador de uma fé pequena. O medo, diante de situações ameaçadoras, também é um indicador de uma fé pequena. Mas, ainda observando e lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, Jesus voltou a usar a frase para repreender seus discípulos. Eles atravessaram o lago da Galileia. Jesus estava dormindo no barco e uma tempestade assombrou os discípulos. Estes clamaram a Jesus. Ele acordou e, censurando o medo que tomava conta dos discípulos, declarou que este medo tinha como raiz a pequena fé. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 8, também projetado, versos 23 a 26. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram a acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. O medo se demonstra em desespero e até em covardia para enfrentar os desafios da vida. Jesus não só acalmou o mar, mas também a turbulência que tomava conta dos corações dos discípulos. Irmãos, é interessante, nesse texto que nós lemos, dentro do contexto, que os discípulos, apesar deles buscarem a Jesus, clamar o socorro de Jesus, ainda assim eles tiveram medo. Porque na hora do medo, foi isso que eles fizeram. Eles clamaram. E isso evidencia que eles tinham confiança em Jesus. No entanto, a fé deles não era suficiente para que eles pudessem passar por aquela situação sem acordar o nosso Senhor e Salvador que descansava naquele barco. Por isso, a admiração tomou conta deles depois do milagre. Por quê? Porque o texto diz que houve grande bonança. E o verso seguinte, que é o 27, diz: E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles estavam com medo, mas de repente eles têm uma admiração e ficam maravilhados. E perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, confiança está ligada a conhecimento.
o quanto você conhece de Jesus. Isso vai revelar o quanto você confia. Por quê? Porque quanto mais conhecemos alguém, mais confiamos naquela pessoa. Assim também é Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais iremos confiar nele. E os discípulos estavam andando com Jesus. Eles já tinham visto tantos milagres, tantas realizações feitas pelo nosso Senhor, e ainda assim, eles não conheciam o seu mestre. Eles não conheciam a ponto de glorificar o nome dele pela pessoa que ele era e o que ele estava fazendo. Pelo contrário, eles ficaram atônitos, admirados, perguntando: quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é este, afinal de contas? Irmão, será que isso tem acontecido com você? Será que essa pergunta tem ecoado em seu coração? Quem é este? Porque você, de repente, passando por alguma circunstância difícil, Deus graciosamente te socorreu e você pergunta: quem é este? Pelo contrário, conheça o Senhor Jesus dia após dia e não permita que esta pergunta ecoe em seu coração. Quem é este? Mas que tenha em seu coração um grito de louvor. Eu sei que o meu Senhor tudo pode. Eu sei que o meu Senhor é soberano sobre todas as coisas. Eu sei que o meu Senhor é grande e ele pode me socorrer nas horas mais difíceis da minha vida. Ele pode dar tudo aquilo que eu preciso para glorificar o nome dele. E como aplicação, eu tenho uma frase também para este momento. Maior será a nossa fé e menor o nosso medo diante das tempestades da vida, conforme crescemos no conhecimento da pessoa de Jesus. Pedro, em sua carta, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, é uma prerrogativa que precisamos ter constantemente em nossa vida, que é conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre que um personagem muito conhecido de todos nós, as Escrituras, é um servo de Deus, e uso aqui a palavra personagem, não de uma história fictícia, mas só por citar algo real. E talvez essa palavra é muito costumeira e por isso usamos. Mas vamos, se personagem não fica bem, vamos usar o homem de Deus, o servo de Deus, Jó. Ele, passou por situações difíceis, mas depois ele disse: eu te conhecia só de ouvir. Veio ali a humildade, nós vemos a humildade naquele servo. Senhor, eu te conhecia só de ouvir. Irmãos, e nós precisamos ser humildes para falar ao nosso Senhor Jesus Cristo, que em alguns momentos de nossa vida nós o conhecemos só de ouvir. Nós não temos aquele conhecimento de nos agarrarmos e não termos medo em toda e qualquer situação, mas glorificarmos o nome do nosso Deus. E aquele servo disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que esta também seja uma afirmação em nosso coração,
que possa sair pela nossa boca e enaltecermos o nome do Senhor Jesus, porque conhecemos aquele que é o nosso Senhor e Salvador. E uma terceira evidência que mostra que temos a fé pequena é que ela produz dúvidas. Uma fé pequena produz dúvidas. E aí eu quero trazer você agora para Mateus capítulo 14, em um outro episódio também de tempestade. Essa frase volta a aparecer e demonstra que a fé pequena produz dúvidas. Agora eu não vou projetar esse texto de Mateus 14, 22 a 31, mas eu quero que você abra a sua Bíblia e vamos ler esse texto aí na sua Bíblia. Mateus 14, 22 a 31. Diz assim o texto bíblico: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Lembre que o contexto aqui é milagres. Jesus havia multiplicado pães e peixes, e assim alimentado a multidão, e logo a seguir aquele momento, os seus discípulos embarcam, né, para seguir adiante para o outro lado, e Jesus vai despedir as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Os discípulos sobem no barco, seguem, Jesus despede a multidão e vai para o monte ter um tempo de oração, conversar com o Pai. Sozinho ele faz isso. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, o barco que os discípulos estavam nele já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Uma fé pequena, ela produz dúvidas. Esta é outra evidência, é outro indicador que nós vemos pelas Escrituras que uma fé pequena produz. E, como o texto narra, já era madrugada. Os discípulos estavam no meio do lago, enfrentando ventos fortes, quando Jesus veio ao encontro deles caminhando sobre as águas. Imaginou o quadro? Você consegue pintar esse quadro aí na sua mente? Madrugada, os discípulos dentro de um barco, os ventos eram fortes e eles preocupados com aquele momento, aquela situação, mas de repente eles veem alguém andando sobre as águas. E eles ficaram atemorizados e disseram: olha, é um fantasma. E Jesus disse: olha, não é um fantasma, sou eu,
não temais, não tenham medo. Sou eu. Não tenham dúvida, sou eu que estou andando sobre as águas. Sou eu que estou andando e estou indo em direção a vocês. Então não tenham medo. Não duvidem. Não é um fantasma. Sou eu mesmo. E Pedro, ao ouvir a voz de Jesus, disse: Senhor, se és tu. Olha a dúvida de Pedro. Jesus já havia dito, sou eu. Mas Pedro ainda apresenta uma dúvida. Senhor, se és tu, manda que eu vá até o Senhor. Em outras palavras, Pedro está pedindo para caminhar sobre as ondas. E Jesus autorizou o que Pedro queria, o que Pedro pediu. E Pedro desce do barco, o texto narra que ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Mas lembre que os ventos eram fortes. E Pedro começa a andar sobre as águas. Ele está olhando para Jesus. Ele não tem dúvida, em primeira instância, de que é Jesus. Depois que Jesus disse para ele, ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. Mas Pedro tirou os olhos de Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não tinha dúvida. É o meu mestre, eu vou em direção a ele, eu vou ao encontro dele. E ele está andando, não tem dúvida. Irmãos, a nossa vida também é assim. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós focamos em nosso Senhor, nós prosseguimos. Nós temos fé e não duvidamos de nada. Seguimos conforme Ele manda, não duvidamos. E Pedro fez isto. Mas assim como Pedro, também nós fazemos. Nós tiramos o nosso olhar do nosso mestre. E aí vem a dúvida. E foi isso que Pedro fez. Ele tirou os olhos de Jesus. E o texto diz que ele começou a afundar. E eu fico olhando o texto e procurando entender aquele momento na vida de Pedro. Olhando tudo que estava ao seu redor. Enquanto fazia isso, tirou os olhos de Jesus e começou a duvidar. Olha, os ventos estão fortes, as ondas bravias, e eu estou andando por aqui, sou eu mesmo? Eu estou fazendo isto mesmo? Quem sabe até ele não bateu o pé assim, olha, na água e diz, olha, é eu mesmo, mas como é possível? Ele começou a duvidar. E quando isto surgiu em seu coração, isto é, a dúvida, ele começou a afundar. Então clamou por socorro. Jesus estendeu a mão para salvá-lo e perguntou: por que você duvidou, Pedro? Eu não disse que era para você andar? Por que você duvidou? Homem de pequena fé. Por que, Pedro? Diz o verso 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amados, desviar os olhos de Cristo, colocá-los nos perigos e dificuldades que surgem no caminho, é sinal de uma fé pequena. Porque vem a dúvida.
Isso trará com certeza hesitação, e o hesitante fica entre duas ordens. Não sabe se confia em Deus ou se olha às circunstâncias. É isto que acontece. E eu acho interessante que nós temos uma música que não cantamos com frequência e talvez não seja até conhecida de alguns que me ouvem nesta manhã, neste momento. Não olhe circunstância, não olhe circunstâncias. Não olhe as circunstâncias, mas olhe para o Senhor Jesus. Confie nele e as dúvidas serão dissipadas da sua mente e do seu coração. A dúvida nos faz afundar no mar da incredulidade e este nos engole. A dúvida nos faz afundar no mar da incredulidade e este nos engole. Eu acho interessante esta situação quando falamos que a dúvida nos faz afundar no mar da incredulidade. E às vezes não queremos dar muito crédito a isto. Mas eu quero desafiar você em tudo que nós falamos nesta manhã com algumas perguntas para concluir o nosso tempo de estudo. Como está a sua fé? Como está a sua fé? Você, diante de um quadro neste momento, e aí você põe um medidor, e você poderia responder para si mesmo: como está a sua fé? E para te ajudar nessa resposta, eu quero lhe dar algumas perguntas para te ajudar a você perceber como está sua fé. Então, algumas perguntas olhando para a sua vida. Você vai responder olhando para a sua vida, diante das circunstâncias, diante do momento em que estamos vivendo. Como está a sua fé? Primeira pergunta. Ela está cheia de preocupações e ansiedade? A sua vida está cheia de preocupações e ansiedade? Daí você vai saber como está a sua fé. Você está preocupado? Você está muito ansioso? Lembre que Jesus disse: não andeis ansioso de coisa alguma. Segunda pergunta: você vive preocupado quanto ao seu sustento, quanto ao seu vestuário? Você vive preocupado quanto ao seu sustento? Conforme é a sua preocupação, você vai poder dizer como está a sua fé. Terceira pergunta: você se desespera diante das turbulências e desafios da vida? Você se desespera diante das turbulências e desafios da vida? Quarta pergunta: sua confiança se firma em suas provisões e recursos? Sua confiança se firma em suas provisões e recursos? Mais uma pergunta: seus olhos se voltam para as circunstâncias? Meus amados, para a sua fé deixar de ser pequena, conheça mais a Deus através de sua palavra, pela sua palavra. Mantenha a sua atenção em Jesus, mesmo no meio das adversidades. Hebreus capítulo 12, verso 2, o escritor nos faz uma recomendação, nos ensina algo tremendamente eficaz.
em meio às circunstâncias difíceis que estivermos passando. Então ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É isto que eu e você precisamos fazer. Olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É para ele que nós precisamos olhar. Não podemos ficar olhando para as circunstâncias, para o que está acontecendo. Lembre que Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não vou ficar olhando nas coisas que já passaram. Eu não vou ficar olhando no retrovisor. Eu vou olhar para o alvo, que é Jesus. Eu vou prosseguir. Por que eu disse que é um tremendo ensino para nós? Porque, irmãos, na maioria das vezes, nós queremos olhar no retrovisor. E quando olhamos no retrovisor, nós vemos o quê? O que está lá atrás. E Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E é isto que o escritor aos Hebreus também está nos desafiando. É que nós olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E o autor e consumador da nossa fé não está lá atrás. Ele está na nossa frente. Nós precisamos olhar firmemente para ele. E olhando firmemente para ele, podemos clamar para tirar a montanha da incredulidade que existe em nosso coração. Irmãos, parece que não. Ou talvez até não queremos acreditar que existe uma montanha de incredulidade em nosso coração. Isto aconteceu com os discípulos e nós não somos melhores do que os discípulos, ainda que vivendo em contextos diferentes, porque eles tinham a presença do Senhor Jesus em carne e osso. Jesus estava entre eles como homem, mas nós temos o Senhor Jesus habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo. Os discípulos disseram que Jesus havia ressuscitado. Você deve lembrar deste quadro. Jesus ressuscitou e apareceu a alguns discípulos e Tomé não estava com eles naquele momento. E os discípulos chegaram para Tomé e disseram, olha, Jesus ressuscitou. Tomé duvidou e disse, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha, não somos melhores do que eles. E Tomé disse, olha, não, eu não creio. Ele duvidou. Irmãos, por isso que disse que precisamos pedir a Deus que tire de nosso coração a montanha da incredulidade. Por quê? Porque tudo é possível quando a fé não é pequena. Pois, em verdade vos digo que, se tiverdes fé, foi isso que Jesus disse, e nós lemos o texto, se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada. Portanto, meus amados, nós vimos nesta manhã 3 evidências de uma fé pequena. A primeira é que uma fé pequena produz ansiedade. Uma fé pequena produz
medo. E uma fé pequena produz dúvidas. E a minha oração nesta manhã é que realmente que Deus te ajude, que Deus me ajude a termos fé o suficiente para não ficarmos ansiosos, para não termos medo e nem tampouco termos dúvidas, mas olharmos firmemente para Ele e conhecê-lo a cada dia, a cada momento. E com este conhecimento, avançar, colocando em prática, para que possamos glorificá-lo até o dia que ele venha nos buscar. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Nós vamos orar neste momento. Santo e eterno Deus, bendizemos o teu nome, ó Pai, por esse tempo de meditação na tua palavra, e quero rogar que o Senhor nos ajude a termos fé suficiente para glorificarmos o Senhor em toda e qualquer situação, independentemente do que esteja acontecendo conosco ou ao nosso redor, mas que o teu nome seja glorificado. Em nome de Cristo Jesus é que oro, hoje e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, obrigado e até logo mais às 11 horas, quando estaremos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, mais uma vez no dia de hoje. Que Deus te abençoe.